Hoje nós vamos estudar um tema bem interessante, que é a conexão da queda de Tara, que é a saída do paraíso, e pensamentos dicotômicos, que são pensamentos extremistas. Pensamentos como: eu posso tudo, eu não posso nada. Eu estou me sentindo muito feliz, eufórico, ajo através da impulsividade e depois eu me arrependo, me sinto vazio, me sinto fracassado, me sinto inferior. Então, nós vamos entender a ligação que existe entre esses dois pontos e também o processo de expansão da consciência, que é o processo ascensional. Eu vou colocar um slide aqui que vai ficar mais fácil para você visualizar, que nós vamos falar de dimensões. E para começar a nossa conversa, vamos falar sobre DNA. Isso aqui foi o que aconteceu lá atrás. Lembrando que as informações que eu passo aqui são informações da Aliança Guardiã. Eu explico, eu ensino sobre ciência queilôntica, que é um ensinamento novo e antigo ao mesmo tempo. É antigo porque foi transmitido à raça humana há mais de 240 mil anos antes de Cristo. É muito tempo. E é novo porque nesse espaço temporal, agora que está sendo falado sobre ele. É um tipo de conhecimento que as pessoas ainda estão familiarizando. Aqui na imagem, eu coloquei as correspondências entre a matriz temporal, junto com a matriz de energia, do nosso VECA local. O nosso VECA local é a nossa galáxia, é a nossa realidade, é a nossa percepção do nosso universo, desse ponto que nós estamos aqui. Nós temos a grelha Katara ou grade Katara, você pode falar das duas formas, grade ou grelha, que é a árvore da vida crística, que nós temos 12 sinetes, que corresponde a 12 dimensões materiais, contando com a pré-matéria. As dimensões 13, 14 e 15 são dimensões antematéria, que elas estão aqui em cima. Depois eu vou explicar mais para frente, tá? Ainda nesse vídeo. Então, nós temos, dentro do projeto humano angélico, que é uma raça, nós temos uma matriz de DNA com 12 fios. Essa matriz é energética. Nós temos um DNA físico, que contém 2 fios de DNA, segundo os cientistas, o que eles passam, mas a ciência queilôntica ensina que nós temos 3 filamentos ativados. Por isso que nós temos um corpo de terceira dimensão. Nós estamos na terceira dimensão. Essa questão dos fios de DNA, como os cientistas conseguem enxergar, 2 filamentos, eu vou explicar nesse vídeo também. Então, a matriz do projeto humano angélico, nós temos 12 fios. Cada fio de DNA é conectado com um sinete da grelha Katara, da grade Katara. Um fio de DNA, nós temos uma linha axiatonal, nessa imagem aqui. Nós temos também um chakra. Nós temos uma mente. Primeiro fio de DNA, mente subconsciente. Segundo fio de DNA, mente inconsciente ou instintiva, emocional. Terceiro fio de DNA, mente racional. Quarto fio, mente astral. Quinto fio, mente arquetípica. Nós morávamos em Tara, há muito tempo atrás, há mais de 500 mil anos atrás. Então, nós estávamos na quinta dimensão. Cada fio de DNA nos conecta a uma dimensão. E lá que aconteceu essa queda. Em específico, que nós vamos falar aqui. Houveram outras quedas, mas neste momento nós não vamos abordar, tá? O que aconteceu em Tara? Nós temos esses fios de DNA separados por cadeias, funciona como uma cerca. Cada fio de DNA é subdividido em 12, mais 12 partes, 12 subfios. Então, nós temos 12 fios divididos em 12 subfios. Cada fio de DNA tem a sua cadeia separando.
a sua rede elétrica. E por que que essa cerca, ela é importante? Ela é importante para o nosso processo de amadurecimento, para a nossa maturidade. Porque se nós não estivermos preparados para lidar com uma mente mais potente, com uma energia mais forte, nós vamos usar de uma forma negativa para nós mesmos, uma forma equivocada. É aquela história, imagina só você entregar muito dinheiro, poder nas mãos de uma criança. Você já ouviu aquele ditado? Criança que brinca com fogo se queima, porque não tem conhecimento, não sabe discernir o que é divino, o que é de crescimento, de evolução, o que é bom, daquilo que é nocivo. E foi isso que aconteceu em Tara. Foi entregue grande poder nas mãos de pessoas que não tinham conhecimento, porque seres extraterrestres começaram a manipular o DNA humano angélico para a própria cura deles, tá, tinha um objetivo, eles queriam se curar e começaram a fazer experimentos com DNA humano angélico, e como uma forma de acidente, nós podemos explicar dessa forma, como um acidente, essas cercas, elas foram retiradas. Então, pessoas, seres que não tinham conhecimento, que não sabiam lidar com grande quantidade de energia, encontraram esses grandes extremos. E assim foi criada uma programação de tudo ou nada, bem ou mal, por conta dessa experiência. Muito poder nas mãos de quem não estava preparado. Eu vou explicar como que funciona oscilação e vibração. Aqui nós temos a nossa matriz de tempo, que é esse colorido, e a matriz de energia, que está em branco. Essa imagem aqui é essa mesma, tá? Só não tem aqui a grade de Catar em cima. É só isso, a única diferença. Eu até queria pegar aquela ali para explicar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixe-me Deixe-me ajustar essa imagem, ver se eu consigo. É até interessante só para você entender como que funcionam essas grades, a grade Catara. Ah, tá. Espera. Eu não vou cortar não, vai ficar aí assim mesmo. Aqui, nós temos 8 dimensões, que nós vamos chamar de inferiores, que são mais densas. Não é no sentido que é negativo, que é mal, que é ruim, tá? É no sentido que é mais denso, é mais material. Então, da oitava dimensão para baixo, é mais palpável, é mais material. Da oitava para cima, é mais sutil. Então, nós chamamos de dimensões superiores, por conta dessa sutileza da matéria. De qualquer forma, toda a criação está acontecendo dentro da fonte criadora. É mais uma questão da nossa percepção. Eu falo muito sobre isso aqui no canal, eu vou repetir sempre, porque às vezes nós esquecemos, tá? E eu falo da minha própria experiência, às vezes na correria do dia a dia,
Nós esquecemos disso. Às vezes, hoje é aquele dia que você acordou não se sentindo bem e precisa relembrar disso. Então é bom nós pararmos um pouquinho, respirarmos fundo e ativarmos essa memória dentro de nós, que nós estamos dentro da fonte. Se nós estamos dentro da fonte de Deus, da unidade, existe proteção, existe provisão e nós podemos sim respirar fundo e nos acalmar. Tá certo que nem sempre é fácil, às vezes nós precisamos de um apoio emocional para trabalhar questões internas, estudar também para ter entendimentos, para executar frequências mais sutis e tá tudo certo. Mas nós precisamos também fazer essa reeducação, porque é todo um trabalho em conjunto, de interdependência. Os professores, terapeutas contribuem com o trabalho, mas nós temos que fazer a nossa parte de reeducação, de pensar o melhor, de mudar o padrão dos nossos pensamentos. É um trabalho em equipe, tá? Então nós temos aqui as dimensões superiores, as dimensões inferiores. Aqui em cima, nós temos uma outra grade Katara. É como se nós tivéssemos 24 dimensões, porque o número crístico é o 12, e ele vai se desdobrando. Então nós temos o 24, nós temos o 36, nós temos o 48, porque essa grade ela vai dobrando. O número 12 é o número base. Então nós temos 2 grades Katara. Nós temos aqui o universo harmônico 1, dimensões 1, 2 e 3, que a matéria, o nosso corpo é de carbono, que é mais denso. Dimensões 4, 5, 6, universo harmônico 2, o nosso corpo é de silício nessa densidade. Você pode chamar universo harmônico ou densidade. Então nós temos um corpo mais sutil que o corpo de carbono. Dimensões 7, 8, 9, universo harmônico 3, nós temos um corpo etérico, que é mais sutil do que o silício. Universo harmônico 4, dimensões 10, 11 e 12, nós temos luz líquida, que é as dimensões, aliás, o universo harmônico do nosso avatar de Cristo. Nós temos luz líquida. Nas dimensões 13, 14 e 15, nós temos antematéria, que é o habitat do nosso Rishi, que é um corpo de pura luz. Nós temos o campo de luz primal. Nós temos aqui 15 dimensões da matriz de tempo. Nós temos aqui as outras dimensões, que é o campo de som primal, que ele é mais sutil ainda. Aí nós temos, que são em níveis. Cada uma dessas partes aqui, desses níveis, nós temos o nível triádico, que é composto por 3 fases, por 3 partes. Nós temos triádico 1, triádico 2, triádico 3. O campo polárico, nível polárico, nós temos polárico 1, polárico 2, polárico 3. E o nível ecástico, que é esse de mais fora, que está mais fora. No nosso diagrama, nós temos 3 níveis, polárico 1, polárico 2, polárico 3, que é o campo de Sol. Então, nós temos aqui o campo de Sol, o primeiro som, que é o nível ecático, cria a primeira luz, 13ª dimensão. O campo de Sol, o segundo som, aliás, cria a segunda luz, 14ª dimensão. Terceiro Sol, a terceira luz, 15ª dimensão. E é assim que nós temos aqui o nosso campo, as dimensões.
inferiores, as dimensões superiores, nós temos também a matriz de energia, que é fora da matriz temporal. O processo de ascensão é sair completamente da matriz de tempo, fazer a reintegração das 15 dimensões das nossas identidades. Agora nós vamos falar aqui sobre as correspondências de vibração e oscilação. Que é esse diagrama. A parte colorida, essa de baixo, que as cores são mais vibrantes, mais fortes, nós temos os campos dimensionais inferiores, da primeira à oitava dimensão. Da oitava, vem que o oitava que é o centro, é o núcleo, e é por esse centro que nós fazemos a ascensão, que é o retorno à fonte criadora, à matriz de energia, com a consciência mais expandida, através do interno, desse núcleo, desse centro. Lembra que eu falei que nós já estávamos na fonte, ok? Mas nesse caso da ascensão, significa ter uma consciência maior disso. É uma consciência que te traz tranquilidade, você tem maior domínio sobre os seus dons espirituais, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o objetivo. De qualquer forma, nós estamos dentro da fonte, mas neste ponto que nós estamos, ainda há uma perda de memória. Muitas vezes nós não conseguimos relembrar disso, sentir de verdade, confiar e relaxar, tá? Então, é uma questão mesmo de recuperar as nossas mentes mais sutis, mais elevadas. Nós vamos falar primeiro. Acho que para ficar mais fácil, eu vou comparando. É só para você entender, tá? Essa comparação é totalmente didática. Eu vou falar sempre do campo dimensional superior e depois do inferior, que aí vai ficar fácil para você. Campo superior, baixa vibração. Campo inferior, vibração mais alta. Superior, oscilação mais alta. Inferior, oscilação inferior. O superior, as dimensões superiores, é expansão. Você sente que está expandindo. Nas dimensões inferiores, contração. Nos campos superiores, frequência mais alta. Nos campos inferiores, frequência mais baixa. Nos campos superiores, comprimento de onda curto. Nos campos inferiores, comprimento de onda mais longo. E eu já vou explicar tudo isso aqui, tá? É só para você ir familiarizando. Como é algo novo, o nosso cérebro precisa estar mais em contato com esse ensinamento para absorver, para entender, tá? E eu falo absorver nem como no sentido de te convencer que isso aqui é a única verdade que existe, mas no sentido de você conseguir entender a mecânica para você escolher um caminho para fazer o seu processo. É nesse sentido, para você realmente compreender o conteúdo. Nos campos superiores, nós temos rotação mais lenta do elétron. Nos campos inferiores, rotação mais rápida do elétron. Nos campos superiores, nós temos menos densidade, é mais sutil, como eu falei aqui. E nos campos inferiores, nós temos mais densidade. Campos superiores, nós temos o elétrico. Nos campos inferiores, o magnético. Agora eu vou explicar porque há um tempo atrás, a minha percepção era o oposto do que está explicado aqui.
Na minha cabeça era nos campos inferiores, vibração mais baixa, e aqui fala o contrário, e nos campos superiores, vibração mais alta. Mas o que a ciência queilôntica explica? Que a vibração mais baixa é o movimento de partícula. A vibração mais baixa tem menos retenção de energia do partique. É de partica, na verdade, pronuncia partica, porque escreve partique. Aí fica confuso, né? É porque tem um lá no Rase. Eu vou escrever aqui. Porque ela tem que assistir a aula com calma, tá? Minha orientação. Aqui, ó, partica, esse nome que eu coloquei aí na tela. Partica é a energia neutra, é o que vale a nêutrons, é o grande vazio, é a energia em equilíbrio. Então, nós temos aqui o vazio. Nós temos a energia da fonte criadora. Fonte é a nossa parte divina. Todos nós, todo corpo orgânico é construído com base em partículas chamadas partícula. Todos nós. É a nossa divindade. Então, quanto mais energia retida nessa partícula chamada partícula, menor é a frequência mais baixa. Quanto mais retido, quanto mais energia retida no núcleo, a frequência é mais baixa. Nós podemos usar uma analogia que é muito explicado na prosperidade, que quanto mais você solta e que você desapega, mais você entra no padrão da abundância, que é você simplesmente sentir que tem tudo o que precisa e as coisas começam a acontecer para você. Você está vibrando mais alto porque você está desapegando. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos entender como que funciona a oscilação vibracional, que o processo de frequência energética é oscilação em vibração, que é a interação do masculino com o feminino. Oscilação é energia masculina, vibração é energia feminina. E os dois precisam estar unidos, cada um cumprindo o seu papel, para que haja o equilíbrio, para que funcione da forma como foi planejado, conforme o plano divino. Tá? E esse plano divino é como as dimensões são criadas, porque a interação entre a energia neutra, a energia magnética e a energia elétrica é o que cria as dimensões. A forma como nêutrons, prótons e elétrons se relacionam, nós temos o universo harmônico 1, dimensões 1, 2 e 3. É a forma de se relacionar, que é a mesma coisa de energia neutra, energia magnética, energia elétrica. No universo harmônico 2, nós temos energia magnética D4, energia elétrica D5, energia neutra D6, que são as dimensões. A forma como essas três partículas se relacionam, nós temos o universo harmônico 2. Nós temos essas dimensões bem destacadas. Nós conseguimos sentir, nós conseguimos estar na quarta dimensão, nós conseguimos trabalhar a quinta dimensão e assim por diante. São bandas de frequência, são ondas escalares. Então, a forma que essas partículas se relacionam são criadas as dimensões. Então, entender isso aqui é entender como que funciona a matriz de tempo. É o conhecimento para você executar as frequências e se proteger, ficar bem com você, se relacionar com os outros através do amor incondicional, através da liberdade, exercer o seu livre-arbítrio de fato.
É você ter liberdade para trabalhar aquilo que você quer trabalhar, para chegar onde você quer ir, que é o desejo do seu coração espiritual, que é o crescimento. Então esse conhecimento é para te ajudar a ser mais livre. É isso. Por isso que se chama ciência queilôntica, porque é uma ciência que tem um método, existem ferramentas, existem mecânicas pela qual nós fazemos o processo de expansão da consciência, que é o processo crístico, que nós vamos agrupando grades partica, códigos Keylon, para expandir a nossa consciência, conseguir lidar com a frequência maior de energia. Lembra que eu falei que em Tara, muitos de nós teve essas correntes, essas cadeias quebradas, abertas antes do tempo, e nós não sabíamos lidar com essas frequências. E isso nos levou a uma geração de miasmas, que é chamado de karma, que são memórias gravadas no nosso subconsciente de situações negativas, de mau uso de poder espiritual, mau uso de ferramentas, mau uso de mediunidade. Aí nós entramos num padrão de punição. Nós estamos sendo punidos, nós temos que pagar pelos nossos pecados, eu preciso de alguém para me absorver, eu preciso de algo externo. E esses ensinamentos vêm para trazer a liberdade, para mostrar: olha, foi isso que aconteceu, vamos ajustar. Ajustando, tá tudo certo. A fonte criadora é por amor, é uma experiência, e está sendo mostrado isso. E se faz sentido para você e você está em sofrimento, são ferramentas que podem te ajudar a você se libertar do sofrimento. Não é algo externo, não é algo que eu faço por você ou que um mentor, guardião vai fazer por você. É você que faz. Tá certo que existe orientação, existem formas, aliás, de ativações, são guianças, como é, um guia mesmo, como alguém que mostra um mapa, tá. Mas é você com o seu poder pessoal que decide: "Eu quero resolver isso". Aí aqui fala assim, vamos continuar. Então a vibração mais alta é mais energia retida no partique, vibração mais baixa, menos energia retida no partique. Lembrando que menos retenção, frequência mais elevada, maior retenção, frequência mais baixa. Então, nós temos mais expansão, como eu falei, com a oscilação mais alta. Essa oscilação mais alta é uma maior propagação, é o campo que vai crescendo, propaga, tá? Ele fica bem sutil, como se fosse assim, rarefeito, acho que essa é a palavra, como o ar. É bem isso, é como ar. Partículas minúsculas que conseguem se expandir. E essa expansão é o que nós precisamos para fazer a ascensão, o processo de ascensão pelo núcleo, para passarmos pelos vãos dos anéis. Nós precisamos dessa capacidade de dissolver a nossa matéria, por isso que falam muito sobre desapego da forma. E é interessante isso, porque o nosso corpo, ele é importante para fazer o processo de ascensão, de biorregeneração, é importante nós sentirmos o nosso corpo, cuidar dele, mas sabendo que essa não é a nossa forma final. É usufruir, é aproveitar, é sentir prazer de ter o nosso corpo físico, mas no momento que nós não precisarmos mais do corpo, esse corpo vai ficar, nós vamos usar um corpo mais sutil do que esse,
E depois nós vamos transcender esse corpo de silício, que é o corpo mais sutil, no próximo degrau, deixando o corpo de carbono para trás. Nem sempre foi assim, preciso deixar o corpo de carbono, mas neste momento está sendo assim. Então nós vamos para um corpo de silício, depois o corpo de silício, um corpo etérico, e assim por diante, tá? Vai se utilizando esse corpo. Então, é importante ter esse entendimento. O corpo físico não é pecaminoso, ele é divino, ele é construído por partículas neutras, partica, qual é o nome que eu coloquei aqui? Partica, que é fonte criadora, é divino, mas nós temos outras formas. Nós temos formas mais sutis. É o desapego para vivenciar cada etapa. Viveu aqui agora, com consciência, aproveitando, não, você não deixa o corpo de lado, mas também toma um cuidado com o excesso de vaidade. O autocuidado é bom, eu gosto de me cuidar, por exemplo, mas o excesso, o apego que é negativo, e que nós vamos trabalhando aos poucos aí. Então, essa expansão, ela é importante para o processo, tá? Esse dissolver da matéria e para um corpo mais sutil. Nos campos inferiores, nós temos mais contração, corpo mais contraído. Uma frequência mais contraída. Nos campos superiores, nós temos taxa de flash mais rápida do partica. São as linhas flash, então corre mais rapidamente, tá? E no campo dimensional inferior, nós temos uma taxa de flash mais lenta. Taxa de flash mais rápida, maior frequência. Taxa de flash mais lenta, menor frequência. Campos superiores, mais movimento externo. Campos inferiores, mais movimento interno. Aí aqui pode surgir uma dúvida, que eu mesma tive. Mas o mais movimento interno, não é melhor do que mais movimento externo, já que a energia feminina é interna, a ascensão através do núcleo interno, então não seria melhor ter esse movimento maior internamente? A resposta que eu obtive aqui é que não, porque olha só, nós temos toda essa história de miasmas, de memórias negativas estarem gravadas nas nossas células. Com essa maior movimentação interna, quais são as primeiras impressões que nós vamos acessar? Nós vamos acessar mais essas distorções, esses miasmas. Nós vamos ficar remoendo aquela mesma história. Nós vamos ficar, sabe aquele ciclo repetitivo? Pensando e repensando, vivendo no passado, vivendo lá atrás. Lembrando que as dimensões de 1 a 8, elas não são negativas, elas não são ruins, tá? Elas são mais palpáveis. Então, uma coisa é você estar na quinta dimensão, universo harmônico 2, em Tara. Vamos lá, exemplo. Você está em Tara, na quinta dimensão, tem esse movimento maior interno, mas você está alinhado com o projeto divino. As suas cadeias de DNA estão organizadas, não foram rompidas essas cercas. Você sabe o que está fazendo, você tem conhecimento para lidar com a quinta dimensão. Você está aprendendo a lidar com dimensões superiores. Você está aprendendo a lidar com a oitava dimensão, com a sétima, está aprendendo a lidar com o universo harmônico 3. Então, essa maior movimentação interna
tá tudo bem, tá tudo certo, porque você está em alinhamento. Você consegue pensar com clareza. Agora, quando essas cadeias de DNA estão todas bagunçadas, embaralhadas, as informações estão bagunçadas, existem memórias de dor, memórias de culpa, de apego, vários tipos de memória. E você está com essa maior movimentação interna, isso acaba se tornando um aprisionamento, que é aquele efeito, aquela sensação que está patinando, patinando e não sai do lugar. Você nada, nada, nada e não sai do lugar. Você nada, 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 não consegue chegar até a praia. E você já está cansado e está sempre vivendo as mesmas histórias, tá. Então não é que seja ruim. Aqui é que nós estamos fazendo uma analogia com uma situação de queda, uma situação que não era conforme os planos divinos. E ainda mais que esse processo de tirar essas cercas das cadeias de DNA foi um processo invasivo, não tinha permissão, tá? Então foi um processo negativo nesse sentido, que é algo muito parecido com o que nós fazemos quando nós estamos com a criança interior ferida, com a dependência emocional. Quando nós somos dependentes, sabe quando nós espiamos o outro, que nós invadimos o espaço do outro, nós queremos fazer pela pessoa, nós queremos salvar, nós, não conseguimos, às vezes, perguntar, nós simplesmente invadimos o centro das pessoas. Não é algo muito diferente, é algo a ser refletido sobre o nosso comportamento enquanto seres humanos. Aqui já tá, campos superiores, mais expansão das unidades de energia. Campos inferiores, mais contração, compactação das unidades. Agora eu vou mostrar aqui, olha, o comprimento de onda curto e o comprimento de onda longo. Eu peguei essa imagem em um site que se chama Canal CIERJ, que é de um colégio, é uma imagem de Renan Alves. É Renan, não sei porque eu escrevi Renan, tá errado, é Renan Alves, tá. É uma imagem de Renan Alves, que ele disponibiliza para aulas, para estudo, e nós vamos estudar isso aqui agora. Nós temos aqui, olha, comprimento de onda curto, que tá aqui, nas informações da Ordem Esmeralda, que são os guardiões, tá, faz parte do conselho de guardiões que transmite os ensinamentos da ciência querúntica. Campos dimensionais superiores, nós temos comprimento de onda curto, que é isso aqui, ó. Campos dimensionais inferiores, comprimento de onda longo, que é isso aqui, olha, tem um espaço maior. Então é isso que significa. Então nós temos uma frequência mais alta, é bem rapidinho isso aqui, é uma frequência. Só que o elétron, quando ele está girando ao redor do núcleo, ele gira mais lentamente. Aí entra o equilíbrio do feminino e masculino. O elétron, pai divino, magnético, mãe divina. E como eles estão em união, a mãe divina, vibração, não retém energia. Ela solta. O som propaga. A criação não retém, solta.
O elétron pai divino, como está em união com a mãe divina, vai devagar, ele gira devagar e propaga mais, expande mais. Aí o comprimento de onda mais curto, alta frequência. Então, à medida em que vai densificando, mãe divina guarda mais. Não é que seja ruim, como eu falei, vai depender do que está guardando dentro. Guarda e pai divino é mais rápido, é mais veloz. Então, olha só, com esse acidente que aconteceu em Tara, foi gravado nos nossos corpos, as nossas memórias, que nós temos um padrão de impulsividade, elétrons mais rápido, e apego. Se eu não guardar, eu não vou ter o medo. Apego, medo, eu preciso reter, porque esse parceiro é meu, é a minha alma gêmea. Depois nós vamos falar sobre a alma gêmea, tá? Em outro vídeo. É meu. Eu acho que eu até falei aqui, inclusive. Qualquer coisa, dá uma olhada nos outros vídeos. Esse parceiro é meu, esse amigo é meu, esse filho é meu, eu não solto filho para a vida. Eu não deixo meu parceiro livre para experimentar, enfim, se ele não tiver mais à vontade comigo, se o relacionamento não estiver bom, eu não o deixo livre para ele ter outros relacionamentos, finalizar comigo ali, ter uma conversa. Eu quero prender a todo custo. A impulsividade, esse medo, tá? Extremos. Essa imagem aqui é, é de um outro site chamado Brasil Escola. Esse aqui é científico. Nós temos a estrutura atômica, o átomo, da terceira dimensão. Universo harmônico 1, dimensões 1, 2, 3. Nós temos aqui, ó, prótons, que é o magnético. Nós temos aqui a carga positiva. Nêutron, nós temos energia neutra, sem carga. E nós temos elétron, energia negativa. É isso aqui que nós chamamos de polaridades invertidas. Então, assim, eu respeito muito a feminilidade. Respeito muito, eu já ensinei. E, de vez em quando, eu ensino sobre feminilidade, que é comportamentos de mulher, né? Pessoas que estão experimentando, seres que estão experimentando no corpo de mulher, corpo feminino, experimentando a vida, a se relacionar. A se relacionar com seus parceiros, a forma de falar, trazer essas características femininas. Eu respeito muito, eu acho interessante. É para viver bem, sabe? É para viver bem na matéria. Mas também tem um certo equilíbrio aí, porque o que a Ordem Esmeralda explica, a Aliança Guardiã, é que nos mundos livres não tem atividades de mulher e atividades de homem. São atividades e cada um faz o que quer, que esse é o livre-arbítrio. Mas nós estamos aqui e aí fica a critério de cada um. Às vezes, em termos de relacionamento afetivo, seja interessante a mulher se permitir ser guiada pelo homem em alguns momentos, receber ajuda, enfim, pode ser interessante, fica a escolha de cada um, tá? Mas o que eu quero explicar aqui é o seguinte, que feminilidade, mudar comportamentos, vai te ajudar a viver em sociedade, ok? Mas não vai te ajudar com inversão de polaridades, porque não tem ferramentas para fazer isso. Não tem problema, você gosta de feminilidade? Tá tudo certo, eu acho interessante também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Fazer o processo de biorregeneração para
Voltar ao original é uma coisa. Trabalhar relacionamentos através da feminilidade é outra coisa. São situações diferentes, que nós precisamos de ferramentas para começar a trabalhar isso aqui. E feminilidade é muito comportamental, tem processo de cura emocional, é uma preparação de certa forma. Não vou tirar o brilho que tem, porque eu gosto também, gente. Mesmo se eu não gostasse, ajuda as pessoas, é trabalhar pelo menos o emocional, né, já é muita coisa, já é, assim, meio caminho andado, já são passos a serem dados. Mas aí tem a parte, da espiritualidade que não resolve as partículas. Então é isso aqui que nós chamamos de polaridade invertida segundo a ciência queilôntica. Agora eu vou falar, essa é uma imagem que a Chayana trouxe para nós, da Ordem Esmeralda. E agora eu vou explicar por que os nossos cientistas, aliás, identificam 2 fios de DNA e não 3. Por conta disso aqui, olha. Por que que está trocado essas polaridades? Por que que está trocado? E nós conseguimos ver isso no microscópio, nos experimentos científicos. Por que que está trocado? Aqui nós temos a queda de Tara, a implantação, é esse o nome, a implantação do pentagrama invertido. O pentagrama é o símbolo de Tara, ele com a pontinha para cima, a estrela de 5 pontas. A inversão do pentagrama traz a partícula elétrica invertida, que nós chamamos, é porque a pronúncia em Anunnaki é complicado, mas vamos lá. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor aqui, o que eu puder ajudar, com a consciência que eu tenho, eu vou ajudar, explicando. Essa palavra aqui que pronuncia money, é um azinho no final. Nós temos elétrico, que é o Pai Divino. Essa palavrinha aqui, com "e" no final, nós temos o invertido, o reverso, masculino reverso, com carga negativa. Então esse masculino reverso com a carga negativa, ele faz o arrastamento energético, além de perder a conexão com a terceira dimensão. Ele perde a conexão com a terceira dimensão, há uma quebra. Tá vendo? Ele opera nessa parte aqui que nós chamamos de Vesica Piscis. O Vesica Piscis é um bloqueio. Tem aula aqui que eu falo sobre isso. Eu vou colocar a indicação no final do vídeo, eu coloco a indicação dessa aula que fala sobre o Vesica Piscis, bloqueio em Yang. Que este padrão aqui, ele cria Shoná. Eu vou colocar um glossário aqui de palavras novas em Anunnaki para auxiliar no seu processo de conhecimento. Cria Shoná, que são os miasmas, é o dodecaedro. Então, as cinco geometrias platônicas, que nós temos o dodecaedro, o tetraedro, o icosaedro, e assim por diante, o cubo, são frequências metatrônicas.
É energia, é luz congelada, são miasmas, não é o original, tá? Não é o natural, o crístico, é o congelado, que é o Shoná, são os miasmas. Shoná é luz artificial, uma luz congelada, que nós chamamos de ciência da morte. Eu sei que o nome é forte, mas é porque é finito, tá? Por isso que o nosso corpo morre. É finito, acaba. Então, nós recebemos uma quantidade X de energia ao nascer, no momento da. Aliás, no momento da concepção, não ao nascer, né? No momento da concepção dessa vida aqui, essa vida, nós recebemos a quantidade de energia. E quando essa energia, ela. É porque há um consumo dessa energia. E quando essa energia acaba, a energia que está nas nossas células. Vamos por partes, que é um conhecimento bem profundo aqui. Porque nós temos a energia das nossas células, que dá origem ao nosso corpo e vai multiplicando as células, a energia que nós recebemos no momento da concepção. E uma outra parte da nossa energia é a Kundalini, que essa é uma frequência mais elevada. Nós temos a Kundalini em 3 correntes. Corrente telúrica, do universo harmônico 1, dorádica, universo harmônico 2 e teúrica, universo harmônico 3. Então, dependendo da quantidade de miasmas que nós temos no nosso corpo físico, lembra que miasmas são memórias, memórias que não foram dissolvidas, memórias que estão congeladas em Shoná, no dodecaedro, que é a luz artificial. Então, quando a Kundalini desperta, há a compactação das moléculas, dessas moléculas de miasma. Então, começa a compactar, e aí vem a morte por doença. Vem a morte por velhice do corpo. Eu vou usar esse termo. O corpo vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. A Kundalini começa a subir, mas ela faz a compactação. Aí o nosso corpo físico morre, tá? Então, isso que significa ciência da morte. Ciência da morte, ou ciência metatrônica, ciência, que é a mesma coisa. Ou da ciência morta da antiga Atlântida. Nós estamos falando dessa compactação, que nós não, pela falta de conhecimento, de lidar com os miasmas, com a luz congelada, com as polaridades invertidas, por falta de conhecimento de como liberar essas memórias. Porque algumas vezes nós queremos liberar, só que usando ciência metatrônica. Ciência metatrônica não dissolve os miasmas, cria mais miasmas. E às vezes dá uma falsa sensação que nós estamos expandindo, por quê? A ciência, olha só, a ciência metatrônica não, eu falei errado, tá? Nós temos aqui o Vesica Piscis, nós temos o Shoná, aqui nas dimensões 1 e 2. Nós temos nessas dimensões aqui, 1 e 2, que separa da terceira dimensão. Então, tem alguns componentes, elementos gelésicos, que se fragmentam na terceira dimensão, por conta dessa compactação. Quando nós vamos trabalhar com ciência queilôntica, acontece algo muito parecido, é uma repetição do que aconteceu lá atrás em Tara, que é a liberação de cercas,
de cadeias de DNA mais elevadas em um momento que nós não temos conhecimento. Aí vem aquela energia, vem aquela euforia, porque nós estamos a maioria da população mundial está vibrando em segunda dimensão, operando em segunda dimensão, que é instinto de sobrevivência, por isso que nós vemos guerras, por isso que as pessoas muitas vezes passam por cima das outras, estão competindo, porque a maioria das pessoas estão em segunda dimensão, opera em segunda dimensão, nem em terceira não estão operando. Que em terceira encontra o equilíbrio desse universo harmônico. Por isso que as pessoas querem sempre mais, 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 tá? De forma geral. Por isso que a humanidade está desse jeito, quer sempre mais, 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 mais. Agora imagina só, você tá com 2 fios de DNA, primeira e segunda dimensões, sendo trabalhados através das polaridades invertidas. Você está acostumado com essa frequência. Aí você ativa uma ciência metatrônica, uma ferramenta metatrônica que retira uma cerca de fios mais elevados dos outros fios de DNA e você recebe uma carga energética. Vem aquela carga energética, você acha que tá indo tudo bem. Você acha, nossa, tô no caminho certo. Tá tudo lindo. Porque você está sendo alimentado pelo externo através de uma frequência que você não tem conhecimento e às vezes acaba se machucando. Aí vem as grandes oscilações, em termos assim de extremos, tá? Pensamentos. Eu consigo, eu não consigo. Ao mesmo tempo que parece que tá indo tudo certo, tá faltando alguma coisa, um vazio interno, tá faltando, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais atenção. Mesmo que eu tenha sucesso, me falta algo. Eu estou num casamento, mas eu não estou feliz. Aparentemente parece que está tudo bem, mas não está. É um misto de emoções. E eu falo isso por experiência própria, porque no processo de despertar espiritual, quando nós começamos a receber as frequências da nossa alma, das nossas identidades mais elevadas, o primeiro DNA que desperta é o DNA caído, é o DNA invertido, porque todos nós, toda a humanidade está hibridizada, toda a humanidade. Nós temos fios de DNA, nós temos, aliás, vou mudar aqui, nós temos uma matriz de DNA humano angélico, e nós temos outras matrizes de DNA entrelaçadas, tudo no nosso corpo, no nosso genoma. Então, quando nós começamos a receber frequências para o despertar, o primeiro DNA que desperta é esse DNA. E aí fica como se fosse um julgamento, que é um julgamento interno, julgamento final, que é a separação do joio e do trigo, mas não é algo de fora, é algo interno, sobre o que nós vamos escolher dentro de nós. Porque tem um DNA caído que tem sede por poder, que quer sobressair. E tem um DNA crístico, um DNA elevado, que quer vibrar no amor incondicional, que quer trabalhar através da liberdade, sabe, que tem pensamentos de unidade, de comunhão, tem outros ideais. Então, o julgamento final, nada mais é que esse processo interno. Quando nós recebemos frequências das nossas identidades mais elevadas, dentro do processo de despertar espiritual, com essa luz viva, com essa energia cristalina, energia da fonte, as coisas ficam mais às claras e nós temos que tomar uma decisão. Qual caminho seguir? Eu sei como que funciona isso porque eu passei por isso. As primeiras ferramentas que eu acessei quando eu despertei foram ferramentas metatrônicas. E eu tive que escolher se eu ia continuar com aquelas ferramentas ou se eu não ia. Se eu ia deixar para lá, seguir o meu caminho, estudar a, a ciência queilôntica, o que eu ia fazer. Foi me dado essa opção, mas essa opção não foi externa, foi interna, tá? Então é uma experiência.
E o que a Ordem Esmeralda fala, a Aliança Guardiã, é que isso acontece mesmo por conta do nosso DNA. Se esse DNA hibridizado da parte caída, as polaridades invertidas, se ele não é acolhido pelo nosso mestre interior, se esse mestre interior crístico não se sobressai, o outro vai sobressair. O outro vai sobressair, tá? É uma questão mesmo de acolhimento. É isso que nós chamamos de acolhimento da criança interior. É pegar essas carências, as birras do nosso DNA caído e acolher. Falar: "Opa, espera aí, vem cá, eu tô vendo, eu tô vendo que não está bom, eu vou acolher, vem cá". É um processo muito interno, tem muita movimentação interna. Como fala aqui, que é característico dos campos dimensionais inferiores, essa movimentação interna. E lembrando que inferior não é ruim, tá? É mesmo uma questão de se nós estamos com consciência ou não, porque de qualquer forma estamos dentro da fonte. Então nós temos aqui a importância de respeitarmos o nosso tempo, a importância de respeitar. Existem pontos de vista para nós olharmos para essa imagem, para esse diagrama do Shoná, que é a luz artificial. Quando nós começamos a trabalhar com a biorregeneração, é uma forma de acelerar, é uma forma. Porque se antes nós estávamos operando na segunda dimensão, e nós começamos a operar na terceira, realmente parar para raciocinar. Quantas vezes nós não raciocinamos? As pessoas fazem uma pergunta, a gente quer responder, assim, para nem um pouquinho para respirar, já quer responder, não quer raciocinar. Então, esses pequenos passos é uma forma de aceleração. Poxa, estava tão travado assim. Eu começo a trabalhar as ferramentas da ciência keylógica, ferramentas crísticas, para dissolver esses miasmas, eu estou acelerando. Mas esse acelerar, ele tem um limite. E esse limite é: cada pessoa tem o seu tempo. Então, não dá para querer forçar. É essa que é a diferença. Querer forçar as coisas. Receber uma grande quantidade de energia que nós não conseguimos lidar. Ou nós queremos enviar para alguém uma grande quantidade de energia que muitas vezes a gente nem sabe se a pessoa quer receber, nós só estamos enviando. Nós queremos que a pessoa melhore, muitas vezes só para falar assim: poxa, o trabalho que eu faço dá certo mesmo, olha só, a ferramenta funciona mesmo. E nós estamos invadindo o campo da pessoa, nós estamos ali, ó, pressionando. Tem que ser muita energia, tem que ser grande coisa, tem que dar um salto quântico, assim, super elevado, para mostrar, para provar que eu sou capaz. Porque tem consequências. Nós precisamos de maturidade, nós precisamos amadurecer para lidar com grandes quantidades de energia. A ciência keylógica ensina a lidar, a executar as frequências, e esse ensinamento, como que funcionam as etapas, que é o que eu estou passando para você aqui, é importante. E no momento das ativações, sempre respeitando o Cristo pessoal, o Cristo interno. Não dá para forçar. O Cristo interno é um modulador. Nós chamamos de campo crístico, que é o modulador. Ah, isso aqui dá, isso aqui não dá. E assim as coisas vão resolvendo, tá? Aí você vai expandindo a consciência. Olha, eu vou finalizando por aqui. Eu vou colocar a indicação do vídeo. Não sei se é nesse canto desse aqui que vai aparecer para você aí.
a indicação que eu explico sobre os fluxos Yang e o Yin Yang, que é o bloqueio Vesica-Piscis, que é um conhecimento novo. Muitas vezes nós queremos equilibrar o feminino e o masculino através do Yin Yang, e a ciência queirôntica ensina que não faz o alinhamento através dessas geometrias, porque o Yin Yang é o padrão da reversão. Funciona mais ou menos assim, para você entender. Imagina só, você tem mediunidade, você tem clarividência. Aí você acessa esse campo da segunda dimensão que está invertido. Aí você enxerga o símbolo do Yin e Yang. Aí você fala assim: ah, então esse é o símbolo do feminino e masculino, que logo vem na sua cabeça. Feminino e masculino, vem informação. Mas essa percepção é de algo que está invertido. E se você voltar há muito tempo atrás, dá para ver qual que era o padrão original. Então, não é que as pessoas façam isso de propósito, porque eu ensinava também o Yin Yang. E eu ensinava, eu achava que era o símbolo do sagrado feminino e do sagrado masculino, era o símbolo do equilíbrio. Mas é por conta desses conhecimentos mais antigos que estão perdidos. À medida que nós vamos recuperando, nós temos a escolha, nós podemos escolher se nós vamos seguir esse conhecimento ou não, tá? É isso que é o livre-arbítrio. Nós mostramos. Se você falar assim: "Nossa, ciência queilônica para mim não está me ajudando em nada", tá tudo certo. É um conhecimento a mais para você decidir. Mas a respeito destes símbolos da ciência metatrônica, foi isso que eu entendi. Eu entendi assim, depois de algum tempo. Não foi fácil para mim a princípio, mas eu entendi assim: "Poxa, é o conhecimento que mais se tem hoje". Digamos que é um dos primeiros conhecimentos que nós temos ao despertar. É natural nós seguirmos isso por um tempo. Agora, o ruim é nós seguirmos esses tipos de conhecimento, seja ciência queilônica ou ciência metatrônica, só para pertencer, por dependência emocional. E isso é ruim. Agora, se não é por dependência, se é o que você realmente gosta, seja uma ciência ou outra, tá tudo certo. O ruim é seguir a manada só para sentir pertencimento, tá? Reflita sobre isso para você sentir se realmente essas informações podem te ajudar. Se tratando de ciência espiritual, é importante você experimentar, você refletir, você meditar, para tirar suas próprias conclusões. Isso aqui acontece em etapas, tá? Para você ir conhecendo novas ideias. Vou finalizando por aqui esse vídeo. Muito obrigada por sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.